Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu senhor e minha senhora. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Voltamos trazendo para vocês as melhores informações e agora uma bomba do governo Lula. Impeachment de Lula, pessoal. O bicho tá pegando no governo e eu vou explicar em detalhes para cada um de vocês. Já vou pedindo para você colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Coloque a cidade, a região e se está chovendo ou não, como está o clima aí, coloque, eu quero saber a sua opinião. Bom, pessoal, é bomba atrás de bomba, esse vídeo está repleto de informações, vale a pena você ficar até o final. Vou pedindo também para você se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito, deixe o like no vídeo, pessoal, já vai deixando o like para ajudar a fortalecer a nossa família e explode esse vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Fique até o final que vocês vão entender aí o medo do governo Lula, principalmente do Lula, do barbudinho aí, trincando de medo de um possível impeachment. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Explica pra gente que história é essa de possível pedalada fiscal, exatamente que manobra contábil foi feita pelo governo e que pedido e o que é que foi solicitado ao Tribunal de Contas? Olha, foi levantada uma suspeição de, primeiro, que o governo está praticando pedalada fiscal, mas de uma maneira nova. E como que seria essa nova maneira? Através desses fundos privados. O que são esses fundos privados? Geralmente, dentro de algum projeto Mover, por exemplo, que foi um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que praticamente viabiliza aí o setor automobilístico, na minha opinião ele trava o setor automobilístico, mas de acordo com o linguajar do governo, ele viabiliza investimentos no setor automobilístico. Dentro desse projeto, tinha lá a criação, um artigo que criava um fundo privado, e que seria um fundo para fomento de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Então esse é apenas um exemplo do que seria um fundo privado. No entanto, esse fundo privado, ele acaba sendo usado não para o setor automobilístico e não para um desenvolvimento econômico especificamente com aquele projeto. Ele acaba sendo usado para praticar política pública. Por quê? Porque esses recursos não estão sobre a égide do arcabouço fiscal, então são gastos que estão acima do arcabouço fiscal. Então está violando as próprias regras do arcabouço fiscal que a própria esquerda se impôs e pediu para o Congresso aprovar. Então você veja que eles estando dentro de um fundo privado, no entanto eles tendo a gerência disso, interferência e influência, eles acabam usando isso para seus próprios benefícios, muitas vezes para políticas públicas, incrementar políticas públicas do governo, outras vezes não, mas sim para ajudar parceiros e tudo mais. Então a gente tem aí uma grande suspeição de que esses fundos privativos estão sendo usados para que os gastos possam ser a mais do que já está estabelecido no limite superior do arcabouço fiscal. Isso aí é a nova pedalada que está acontecendo, temos que ter muito rigor com relação a isso, porque estão agindo fora da lei. Se for esse o caso, já sabemos o resultado, né? E o que faríamos com um governo que pratica pedalada fiscal. Lembrando também que a gente aliviou muito nesses quesitos do que tornaria um presidente da República inelegível, ou no caso aqui, ser impeachado. Independente disso, é uma violação patente do que foi acordado em Congresso Nacional. Pois é, justamente nesse ponto que eu ia tocar, deputado, e ele perguntar sobre as possíveis consequências disso, porque está muito no nosso imaginário a pedalada fiscal associada ao governo Dilma Rousseff, e foi o que levou a ex-presidente Dilma ao impeachment. Isso poderia acontecer com Lula, deputado? Olha, certamente você incrementa já os vários pedidos que existem de impeachment do presidente Lula, né? Lembrando que todos os pedidos anteriores, vários deles têm embasamento constitucional bem sólido. Esse é apenas mais um que viria a incrementar, né? E agora, quem paga por isso é a população brasileira, né? Isso a população paga em forma de falta de transparência, em forma de corrupção, em forma, pior ainda, de inflação, que vai afetar o bolso de cada brasileiro toda vez que vai fazer compras, está tudo mais caro, exatamente porque o governo está gastando a mais do que aquilo que ele disse que gastou, só que de maneiras não transparentes. Então, não está nem sendo contabilizado como sendo gasto de governo.
Isso que é importante. Então, todos os números do IBGE, que é publicado, tudo isso é distorcido. Qual é a inflação real, tudo mais. Isso são outros quesitos também que a gente precisa monitorar. Então, a gente precisa fiscalizar o governo nas suas ações. Essa questão de uso de fundos privados para ajudar o governo a gastar mais do que o arcabouço fiscal estabelece, do que o arcabouço fiscal estabelece, isso, na minha opinião, é uma violação de um acordo que existe com o Congresso Nacional, está agindo fora da lei e tem todos esses impactos negativos. Se isso já não é o bastante para você impeachar um presidente, o que mais? O que mais vamos fazer? É isso que eu acho que a gente precisa deixar muito claro aqui para a população brasileira e para os demais colegas do parlamento. Perfeito. Deputado, deixa eu trazer aqui para a conversa também o Bruno Musa, nosso comentarista. Ele vai fazer a próxima pergunta. Deputado, é um prazer sempre falar contigo. Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Bom, a gente falou da última vez, a última vez que nos encontramos, e eu fiz até, tá na ponta da língua, porque eu fiz um vídeo explicando sobre isso, sobre essas pedaladas. São várias, né? Então tem a Engea, né, com a securitizadora, tem a própria Petrobras, tem a PSSA, tem o pé de meia, ou seja, várias formas que eles estão fazendo de jogar os chamados gastos parafiscais, ou seja, dá uma maquiada e não coloca como despesa primária, sim despesa financeira e não entra no arcabouço. Parece que conseguir o resultado do arcabouço virou como se o Brasil se transformasse o país número 1, só que o endividamento continua crescendo. Isso, para mim, no meu conhecimento, meu baixo conhecimento frente ao seu político, já configura e muito uma pedalada fiscal. O que mais a gente precisa para eventualmente iniciar um processo como o da Dilma? Olha, tornar isso mais público, mais visível e mais tangível para a população. Lembrando que os deputados, infelizmente, eles não reagem em função da lógica, em função das virtudes. Eles reagem em função do impasse político que é criado. Então, se nós conseguimos convencer a população de que o governo está gastando a mais do que ele se propôs a gastar e que isso está gerando todos esses impactos negativos que eu mencionei anteriormente, e você enumerou algumas formas aqui, tem até os orçamentos das estatais, né, que estão em processo falimentar praticamente todas elas. São orçamentos fáceis, de acesso mais livre e que de menos controle dos sistemas do governo. Então, você veja que o governo está acionando todas as alavancas de gasto acima daquilo que ele próprio se estabeleceu. Isso é uma violação absoluta. Precisamos ter mais conscientização da população e também cobrança junto aos demais deputados, né? Eu já pontuei isso em alguns artigos. Um deputado sozinho não faz um verão. Precisamos aí de todo um movimento de opinião pública, porque, olha, isso aí é um crime de lesa pátria praticamente aqui, não somente isso, mas também de lesa cidadão, né? Você está prejudicando toda aquela estabilidade fiscal que traz a estabilidade monetária, que traz a estabilidade econômica para o país. Você está lesando tudo isso com essas maquiagens, com esses gastos em demasia. E muito disso, desses desvios que ocorrem, nós sabemos, tem muito esquema de corrupção em cima disso. Então, todas essas práticas, até pouco tempo atrás, existia a Lava Jato, as investigações caíam dentro eu diria que deste conjunto de procuradores e juízes que queriam ver, de fato, o fim da corrupção do Brasil. Muito bem, não temos mais a Lava Jato. Então agora quem é que vai fazer essa cobrança? Quem é que vai fazer a fiscalização? Porque os impactos negativos dessas práticas voltaram. As práticas voltaram e os impactos negativos também voltaram. Então isso é muito preocupante. Temos que agir antes que tenhamos uma crise muito profunda. Ô, deputado, permita mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco mais sobre política partidária. A gente estava até no começo do jornal repercutindo isso, mostramos falas do ex-presidente Bolsonaro hoje no almoço que ele teve aqui em São Paulo com Ricardo Nunes e o governador Tarcísio, falando sobre 2026, projeções de futuro, e é um momento de muita discussão sobre isso, né? Sobre qual é o futuro da direita, planos para a eleição presidencial, um balanço do que foi a eleição municipal. Muita gente viu ali o que seria uma divisão da direita, outros interpretaram de uma forma mais positiva, como um momento de renascimento, de abertura
abertura para novas lideranças. Queria ouvi-lo sobre esse contexto todo, desde o balanço dessas eleições municipais, como a direita se saiu dessas disputas, até os preparativos para a eleição de 2026, não só na disputa presidencial, mas as eleições para o Congresso, que são muito importantes e parece que se avizinha uma boa janela, uma grande janela de oportunidade para a oposição ampliar o seu espaço no Congresso. Queria a avaliação do senhor, deputado, sobre esse contexto todo. Bem, o contexto nítido é que a esquerda perdeu. A esquerda perdeu, já sabíamos disso, as narrativas, os modelos as propostas de política pública, as propostas econômicas, o modus operandi da esquerda simplesmente não existe mais como sustentar. Então isso deixou claro que a opinião pública também não quer ver uma volta ao passado, o passado recente e trágico, do que a esquerda sempre propõe nessas questões de interferência absoluta, de um Estado absoluto. Então, nós temos que ver qual vai ser o próximo jogo. O próximo jogo, na minha opinião, vai ser um jogo entre o Centrão, os deputados e partidos, os candidatos e partidos do Centrão, contra a direita, que representa, na minha opinião, mais fidedignamente, toda essa mobilização popular ativa que temos no Brasil. Isso são cidadãos mais com um viés mais para a direita conservadora, e temos representantes que vão se lançar com relação a essas propostas. Quais são as propostas da direita? As propostas da direita são anti o sistema. O sistema todo foi criado pela esquerda. Só que a esquerda sumindo do mapa, quem que absorve a narrativa da esquerda, na minha opinião, será o Centrão. Então a próxima eleição será entre direita versus Centrão, e o Centrão ocupando espaço do que seria essa esquerda que está defunta, essa esquerda mais radical, tanto a nova esquerda, que é a esquerda globalista, identitarista, quanto a velha esquerda trabalhista, estatista, nacional-socialista que existia no século XX. Então todas essas modalidades de esquerda implodiram no apetite ou na esperança do eleitorado. Então temos um jogo agora se formando com esses outros blocos. No entanto, ainda temos um sistema de Estado a ser debelado. O sistema todo foi criado pela esquerda. Todas as instituições públicas praticamente são tingidas por premissas da esquerda e aparelhadas pela esquerda. Então temos uma grande missão aí na frente, né, tanto para o Centrão, que vai absorver agora o manto de ser a grande decisão, na minha opinião, vai ficar por parte do Centrão. Se ele vai entrar para o lado dos reformistas, da opinião pública majoritária e ativa, ou se ele vai entrar para o lado do sistema e querer defender ainda o jeito das coisas como elas são hoje. Então, eu acho que é isso que a gente tem que deixar bem claro. No entanto, acho que é uma evolução, porque, de fato, o Centrão sempre foi a iminência parda do governo nos últimos 30 anos. Né? Tanto esquerda quanto direita não formavam governo se não tinham o apoiamento do Centrão. E quem era o Centrão? São esses pessoal que não tem opinião pública, não tem expressão, vivem nas sombras, só vivem dos compadrios e daqueles arranjos do Estado. E, claro, corrupção, é óbvio. Corrupção é que rega e que dá essa vaselina para todo o sistema funcionar. Então temos que debelar tudo isso. Espero que alguns desses representantes do centro venham para compor o movimento antissistema que hoje está sendo conduzido pela liderança da direita. Então acho que é isso que nós temos para 2026. Teremos candidatos do sistema versus candidatos antissistema. Pois é, e sobre essa presença do Centrão, deputado, o que é que o senhor está projetando para as eleições à presidência da Câmara, que já são agora na virada de ano, né, em 2025, em fevereiro de 2025, teremos as eleições da Câmara e do Senado. Como é que a direita vai se comportar? Defende a ideia de uma candidatura própria, de um parlamentar da direita, ou a adesão a algum outro que se comprometa com agendas desse campo? Qual a análise, deputado? Bem, eu vou dar minha opinião pessoal e o meu desejo pessoal, mas depois eu vou fazer uma análise mais fria. O meu desejo pessoal é que o partido da oposição, majoritário da oposição, que é o PL, que ele lance candidato próprio. É a minha esperança pessoal. Isso é importante para o partido fazer essa conjunção e abrigar esse movimento antissistema. O movimento antissistema precisa de um respaldo partidário, que seja o PL, porque a narrativa de vários dos candidatos que foram eleitos pelo PL é uma narrativa antissistema.
Mas, de repente, se o PL começa a se posicionar em prol do sistema, ou junto com o partido de composição, como são os demais, não acho que isso vai ser bom para o partido. E certamente não vai ser bom para o país, né, considerando que existe uma demanda muito grande por esse posicionamento. Agora, eu vou deixar o lado analítico aqui um pouco mais frio para esse segundo momento. Existe um domínio do Centrão na questão dos parlamentares que estão representados ali na Câmara. Temos aí mais de 250 deputados, é o maior bloco, o bloco do Centrão. Então, praticamente todos os deputados que se apresentaram a serem presidentes de Câmara são representantes do Centrão, de partidos do centro. E pior do que isso, né, vou dar um agravante nisso, são candidatos do Norte e do Nordeste. Lembrando que a Câmara, 45% da representatividade é Norte e Nordeste, somente 30%, pouquinho mais de 30% da população brasileira é do Norte e Nordeste. Então você está falando 70% da população do Brasil não está representada na presidência da Câmara, em termos de origem, né, origem de Estado. Né, isso é importante, esse dado, porque tem sido um efeito constante. Não temos um representante no Sul-Sudeste e não temos um representante de movimentos antissistema. São representantes do Centro e do Norte e Nordeste. Por que isso? É importante a gente entender isso, porque é exatamente o Centrão que comanda esses grandes desvios estruturais que existem na República Brasileira. Né? Tem o Sul, Sudeste e Centro-Oeste extremamente produtivos, extremamente autônomos, e eles acabam financiando programas e uma série de repasses para estados do Norte e Nordeste e não chega na ponta. Você não consegue ver cidades desenvolvidas, você não consegue ver população recebendo exatamente aquele benefício de um aumento do índice de desenvolvimento humano naquela região, continuam com os mesmos problemas sociais, os mesmos problemas políticos do século passado. Então, esses repasses estão funcionando? Para quem está indo esses repasses estruturais? Essa que é a grande pergunta. E por que essa briga tão intensa desses deputados pela presidência de Câmara é de fato para representar o Legislativo ou é para fazer negócio e manter o esquema do sistema caminhando? É isso que está em jogo. É por isso que precisamos de uma ruptura de quem será o próximo presidente de Câmara. Isso é que é a esperança da população. É também uma leitura política importantíssima. Pode incrivelmente até ajudar o governo. Deixa o governo com a agenda deles e não fique fazendo negociações. Isso que eu acho que é até importante, porque e conduz a uma agenda própria do Legislativo, que seja antagônica ao governo, depois isso se vê através das lideranças. Mas o que está sendo feito como prática é usar o poder da presidência de Câmara para vender esse poder a quem comanda o orçamento, que é o Executivo. E é exatamente esse tipo de prática que eu acho que é nociva para o parlamento e também é nociva para o governo. Não que eu queira ver o governo ir adiante nos seus planos, longe de mim disso. No entanto, acho que traz mais idoneidade ao sistema e o jogo fica muito mais transparente. Quem representa o quê e como é que vai se travar esse embate. E lembrando, nós, a oposição, os partidos que não são da esquerda radical, que são a base do governo, somos majoritários. Então temos chance de fazer grandes mudanças se tivéssemos presidente de Câmara e de Senado alinhado com essas grandes mudanças e não com a prática antiga de vender o Legislativo para o Executivo ou para o Judiciário. É isso que está em jogo. Então nós precisamos compor. Agora, que o Centrão ainda comanda o volume de votos, isso é notável. O que pode fazer mudar isso? Na minha opinião, mais uma vez, pressão popular contra os deputados do centro, para que eles não votem em deputados do centro que representam a continuidade do sistema. Simples. E eu acho que os deputados respondem a isso. As redes estão muito mais ativas, o eleitor está muito mais consciente do problema. Eu acho que estamos num ponto de inflexão em que o Brasil não se sustenta mais fazendo essa prática antiga e estamos vendo aí com crises já que aparentam na questão inflacionária, questão de corrupção, questão de violência, todos os índices, na minha opinião, se decompondo, mesmo que o governo diga o contrário. Então, temos aí que fazer uma mudança e começa no Legislativo.
Perfeito. É a análise do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ao vivo com a gente aqui na Oeste. Obrigado, viu, deputado, mais uma vez. O sistema está prestes a revidar e dessa vez eles querem dar o golpe final. Eu vou esclarecer para você rapidamente o que está acontecendo e a gravidade do que está prestes a acontecer. Essas eleições municipais levantaram um alerta total no sistema. Nós tivemos aí um crescimento estratosférico da direita, prefeitos e vereadores da direita em todos os lugares do Brasil. A direita foi a que mais cresceu. Isso porque a intervenção do sistema eleitoral, do Tribunal Eleitoral, não foi tão grotesca, não foi tão agressiva quanto foi em 2022, enquanto o Alexandre de Moraes estava na frente do TSE. O que acontece? O sistema percebeu que se eles não fizerem alguma coisa para censurar a direita, destruir a direita, nós vamos dominar o cenário em 2026. Estaduais, federais, senadores principalmente, esse é o maior medo do STF, e possivelmente um novo presidente da República. Tamanha a rejeição do Lula. Mas vamos lá. A frase que causa mais medo na população brasileira hoje, mais do que isso é um assalto, passa o dinheiro, perdeu o Playboy, é: o STF forma a maioria. Todas as vezes que a gente lê essa manchete, STF forma a maioria, nós percebemos imediatamente que está sendo liberado o aborto, ou é a questão das drogas, ou é revogada a revista íntima, ou algum traficante foi liberado, ou algum criminoso foi liberado, ou algum corrupto foi liberado, ou alguma multa de empresa corrupta foi anulada. Todas as vezes que a gente vê a notícia, STF forma a maioria, é isso que a gente descobre. O que vai acontecer no dia 27 agora? Você se lembra daquele PL 2630, o PL das fake news, o PL da censura? Aquele PL que o Brasil inteiro se mobilizou, até as plataformas se mobilizaram, pedindo para que ele fosse revogado não, para que ele não fosse pautado, porque ele era terrível. Ele era terrível, era o PL de Cuba, era o PL da Coreia do Norte. E, devido a essa mobilização, ele não teria voto para ser aprovado, então ele foi engavetado? Pois bem, o STF decidiu que eles vão pegar esse PL, eles vão piorar o PL e vão aprovar ele sem o Congresso. Presta atenção, o STF vai regular com censura as redes sociais. Corte analisará temas que, na prática, recorta e cola o PL das fake news com um tom mais agressivo e censório. Em 27 de novembro, o STF vai julgar ações que, na prática, legislarão sobre as redes. Mais uma vez, o STF atropelando prerrogativas do Congresso. Não sei para que tem Congresso mais, mas vamos lá. Antecipa o leitor que acontecerá o PL 2630, de Orlando Silva, do comunista Orlando Silva, chamado PL das fake news ou da censura, embora rejeitado pelo Congresso, foi adotado pelo TSE nas últimas eleições municipais sob o nome Resolução 23732 de 2024. Como o TSE e o STF são um casal moderno, que embora morem em casas separadas, se frequenta, é mais óbvio que o PL das fake news, adotado pela Corte Eleitoral, seja o guia da regulação promovida pelo STF. Se é isso que vai acontecer, pergunta o leitor, qual o risco? Todo. No PL das fake news, por exemplo, o que era chamado dever de cuidado passou a ser chamado na resolução de dever de polícia. Ou seja, o recorte e cola da corte é mais agressivo e, portanto, mais censório que o PL capitaneado por Orlando Silva. Então, aqui na matéria fala alguns detalhes, como agora eles não vão precisar de decisão judicial, que agora as plataformas elas vão ter que, por conta própria, censurar tudo o que eles consideram como sendo desinformação, porém sem ficar definido o que é desinformação, e colocando medo nas plataformas de que se elas não derrubarem aquilo que pode ser considerado algo que elas não sabem o que é, porque não tem definição, elas poderão pagar multas. Então isso gera uma reação que é a censura em massa. As plataformas vão sair derrubando tudo e todo mundo, com medo de que alguma coisa que essa pessoa fale possa acarretar, incorrer em multas para a plataforma. O que o STF vai fazer no dia 27, vou deixar bem claro aqui para você. O que o STF vai fazer no dia 27 é, na verdade, destruir a única forma que a população que ainda não foi completamente imbecilizada tem para se comunicar. Eles vão partir para cima das redes sociais e das plataformas para censurar por completo a internet. Não é censura de desinformação. Só para você ter uma ideia, se você usa documentos oficiais para mostrar o que o Lula tem feito no seu governo, eles falam que é desinformação. Se você usa documentos oficiais, ou seja, qualquer crítica ao Lula, qualquer crítica ao STF será considerado desinformação e você será derrubado das redes sociais. Então ninguém vai falar mais nada, as plataformas vão impedir o debate político, elas vão proibir praticamente o debate político para não ter nenhum risco de serem multadas. Esse absurdo que o STF está fazendo aqui, ó,
Até o cara do 360 fala, ó, não deixa de ser curioso, X foi suspenso com o argumento de preservarmos nossa soberania, mas as cortes entregarão essas mesmas plataformas estrangeiras a função de fazer o trabalho do legislador e juiz a respeito da desinformação. Mas nada disso importa. O STF é um trator afobado que só enxerga inteligência na cabeça de seus próprios ministros. A regulação censória está feita. Restará torcer para que ocorra sem pedido de vistas ou votos atrasados. Assim, os legisladores poderão em seguida começar a trabalhar a sério em uma regulação que conserte erros, abusos e censuras, o que certamente será uma tônica do julgamento de um Supremo que demonstrou diversas vezes odiar a liberdade de expressão. Olha, de um Supremo que demonstrou diversas vezes odiar a liberdade de expressão nas redes sociais. Eles estão tentando impedir que em 2026 a direita faça o mesmo que nós fizemos em 2024. Eles sabem que se a população ainda puder continuar usando a liberdade de expressão para se expressar livremente, nós vamos fazer o maior número de senadores, nós vamos fazer presidente, nós vamos fazer estaduais e federais. Nós vamos resgatar um pouco da política nacional. E o STF não quer deixar. Essa é uma bomba que eles estão preparando para destruir de uma vez por todas a direita no Brasil. Vamos trabalhar para impedir que isso aconteça. E, Lira, nós temos que pautar o PL do Mendoncinha. Um PL que realmente ajuda a proibir os abusos na internet, mas preserva a liberdade de expressão. Vamos trabalhar, vamos articular para que o mais rápido possível o Congresso legisle sobre isso.